O deputado Domingos Sávio defendeu, durante entrevista coletiva sobre as imposições da ministra de Lula na área da saúde, a promulgação de uma emenda à Constituição que defina como o Congresso pode reagir a decisões inconstitucionais do Supremo Tribunal Federal. O deputado lembrou: as leis derivam da moral e dos costumes. Aqui é a casa de elaborar as leis. Elas não são fruto da ideia isolada de um ou de outro. Por isso, é o conjunto do povo brasileiro que elabora uma lei. Ela deriva do sentimento do povo brasileiro, um povo cristão. As leis derivam da moral e dos costumes e querem perverter tudo. Domingos Sávio fez duríssimas críticas à ministra da Saúde, questionando: essa resolução é uma vergonha, e é uma vergonha a ministra da Saúde não ter vindo a público até agora dizer não, isso não faz parte do nosso compromisso, até porque o presidente Lula mentiu. Então é isso? Ele lembrou que Lula, durante a campanha, assumiu compromissos com os cristãos e, no poder, escolhe ministros que não respeitam esses compromissos. O deputado apontou que, embora medidas do Executivo possam ser alteradas pelo Congresso, há um problema mais grave no Supremo Tribunal Federal. Ele exemplificou com a questão da liberação do porte de substâncias, lembrando que já há leis que regulamentam o tema. Sávio disse: mas tem uma lei. Eles teriam que dizer se a lei é inconstitucional, mas eles querem mudar a lei. Domingos Sávio disse: o STF virou casa legislativa? Não, é que eles se acham supremos sobre todos os poderes. Ele é a Suprema Corte do Judiciário. Mas a nossa Constituição ficou com uma falha. O Congresso Nacional pode até promover o impeachment de um ministro pelo Senado, mas o Congresso Nacional não está tendo a prerrogativa de revogar uma decisão inconstitucional do Supremo. Por isso, eu propus uma emenda constitucional que eu acho que é o momento de todos nós assinarmos, mas eu não consegui a assinatura. Parece que estão com medo de assinar algo que vai incomodar o Supremo. O deputado explicou: a minha proposta é em defesa do parlamento, em defesa da democracia, da independência entre os poderes. Por isso, chamamos de PEC do equilíbrio entre os poderes. Está na hora de assinar isso. Supremo tomou decisão errada? Poderemos recorrer ao Congresso. Hoje, só se pode recorrer a Deus. Mas Deus vai nos responder dizendo: eu dei a vocês o livre-arbítrio, eu dei a vocês a capacidade de reagir. Reajam. Domingos Sávio conclamou: o Congresso Nacional tem que reagir em nome do povo brasileiro e dizer que o Supremo não é superior a todos nós. O Supremo não tem voto, o Supremo não nos representa e o Supremo está agindo de forma criminosa ou omissa ao fazer a vontade de um ministro e os outros se calarem. Vamos mudar a Constituição para garantir a democracia no Brasil. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo Judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como Bárbara, do canal Te Atualizei, e a Folha Política. Toda a receita de mais de 23 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo.
Há 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. pix@folhapolitica.org. Assista. Eu também serei breve, mas eu acho que é fundamental. Magno disse que eu falaria em nome do PL, eu não teria essa ousadia, mas pelo PL de Minas eu posso falar como presidente estadual, mas eu diria que não é uma questão partidária. Embora estejamos aqui cristãos, católicos e evangélicos, espíritas, estejamos aqui pessoas dos mais diversos credos, num Estado laico, nós estamos nos unindo pelo nosso povo, por quem nos trouxe aqui. As leis derivam da moral e dos costumes. Aqui é a casa de elaborar as leis. Elas não são fruto da ideia isolada de um ou de outro. Por isso é o conjunto do povo brasileiro que elabora uma lei. Ela deriva do sentimento do povo brasileiro. Um povo cristão, um povo que ainda que tenha outra devoção de natureza religiosa, é um povo temente que crê em Deus, um povo de paz, um povo de respeito ao próximo, de uma história da qual nós nos orgulhamos. Não é um povo que quer a droga, que quer a morte. As leis derivam da moral e dos costumes e querem perverter tudo. E aí, senador Magno Malta, eu quero acrescentar que além do absurdo do Ministério da Saúde se transformando no Ministério da Morte, como disse aqui o colega doutor Frederico, uma resolução que não fala do que nós temos que fazer para salvar as pessoas com câncer, do que nós temos que fazer para diminuir as filas de cirurgia, de pessoas que estão lá nas UPAs, no desespero, sem um atendimento digno. Eu quero acrescentar apenas uma coisa para concluir. Essa resolução é uma vergonha, e é uma vergonha uma ministra da Saúde não ter vindo a público até agora dizer não, isso não faz parte do nosso compromisso, até porque o presidente Lula mentiu. Então é isso. Não é novidade para nós que sabemos quem é, mas disse, eu sou contra drogas, eu garanto que o meu governo protegerá a família, e agora coloca uma ministra para defender. Isso a gente resolve com um projeto de resolução da Câmara ou do Senado. A nossa Constituição nos dá essa prerrogativa. Mas eu quero trazer um problema mais grave. Lá no STF, também estão querendo liberar e dizer que não é crime portado lá no STF. Mas já tem uma lei. Eles teriam que dizer se a lei que votou é inconstitucional. Não, a lei é constitucional. Mas eles querem mudar a lei. Lá eles querem mudar a lei do... Lá eles também estão discutindo. Ora, o STF virou a Casa Legislativa? Não. É que eles se acham supremo sobre todos os poderes. Ele é a Suprema Corte do Judiciário. Mas a nossa Constituição ficou com uma falha. O Congresso Nacional pode até promover o impeachment de um ministro pelo Senado, mas o Congresso Nacional não está tendo a prerrogativa de revogar uma decisão inconstitucional do Supremo. Por isso eu propus uma emenda constitucional, que eu acho que é o momento de todos nós assinarmos. Eu ainda não consegui assinatura. Parece que estão com medo da gente assinar algo que vai incomodar o Supremo. Nós temos que assinar essa emenda constitucional que diz que toda vez que o Supremo tomar uma decisão inconstitucional, senador Magno Malta, ela poderá ser sustada, revogada pelo Congresso por maioria constitucional. Não é uma revogação de um deputado sozinho, não. É o mesmo quórum constitucional. É uma emenda séria, responsável e que não tira poder do Supremo. Atribui ao Congresso um poder de preservar a sua condição de ser o órgão legislativo, que aliás já está lá no artigo 49, que o Congresso tem o dever de zelar para que outros poderes não usurpem a sua condição, mas não tem um artigo que diga como fazer isso. Então eu estou acrescentando no artigo 49, que são as prerrogativas do Congresso. Não estou mexendo em cláusula pétrea. Por que eu estou dizendo isso? Porque logo que eu apresentei no ano passado, um veículo de comunicação que chega no Brasil inteiro colocou um grupo para debater e ridicularizar minha proposta. E um pseudo-analista político, que não sabe nem o que está falando, chegou a atribuir dizendo, senador, que aquilo era uma palhaçada.
É isso que ele disse, é esse o adjetivo que ele encontrou, ao invés de fazer uma discussão séria. A minha proposta é em defesa do parlamento, em defesa da democracia, da independência dos poderes. Por isso chamamos de PEC do equilíbrio entre os poderes. Está na hora de assinar isso. O Supremo tomou uma decisão errada, poderemos recorrer ao Congresso. Hoje só se pode recorrer a Deus. Só se pode recorrer a Deus se o Supremo disser que pode fazer. Mas Deus vai nos responder dizendo: eu dei a vocês o livre-arbítrio, eu dei a vocês a capacidade de reagir, reajam. O Congresso Nacional tem que reagir em nome do povo brasileiro e dizer que o Supremo não é superior a todos nós. O Supremo não tem voto, o Supremo não nos representa, e o Supremo está agindo de forma criminosa ou omissa ao desrespeitar a Constituição brasileira para fazer a vontade de um ministro e os outros se calarem. Vamos mudar a Constituição para garantir a democracia no Brasil.